Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apenas Esportes. Eu sou o Tom Schibel e comigo está de novo o meu parceiro, o Rei Guerra. Fala galera. Hoje nós vamos falar sobre a última grande troca que teve na NBA, né? Depois daquela toda loucura no início do Free Agent, com Kawhi Leonard mudando de time, Kevin Durant, Kyrie Irving, Paul George, e Anthony Davis, né, na troca com o Lakers, isso antes do draft. Jimmy Butler, mais tantos nomes, né, que é até difícil manter a conta. Mas pouco tempo depois disso, quando parecia que as coisas iam se tranquilizar, né, iam se acalmar na NBA, acontece mais uma troca bombástica, né? Russell Westbrook e Chris Paul trocaram de time, né? Trocaram cada um de lugar com o outro. O Russell Westbrook foi pro Houston Rockets e o Chris Paul foi jogar no OKC, no Oklahoma City Thunder. Bom, a troca foi, além de envolver os dois jogadores, é claro, né? Mas não foi só um pelo outro, né? O Oklahoma City Thunder recebeu ainda 2 escolhas de primeiro round do Houston Rockets, né? O Houston Rockets enviou 2 escolhas de primeiro round pro OKC. Nos anos de 2024 e 2026, então o OKC fica com as escolhas de Houston. E também nos anos de 2021 e 2025, o Oklahoma tem o direito de trocar a escolha com o Houston. Ou seja, se nessas temporadas Houston tiver uma pior campanha que a do Oklahoma, ocasionando uma escolha melhor de draft, o Oklahoma City Thunder tem o direito a trocar a sua própria escolha com a de Houston para poder escolher mais acima no draft desses anos. Então, 2024 e 2026, o Thunder fica com as escolhas do primeiro round do Rockets, e 2021 e 2025, Oklahoma pode trocar as escolhas com Houston se assim entender, né? Ou seja, se Houston tiver escolhas mais acima do que Oklahoma. E o que a primeira coisa que fica marcada aí, né, é o quanto o Chris Paul foi desvalorizado. Né? Porque além de você trocar o Chris Paul, que supostamente, no passado foi uma super estrela, um dos melhores armadores da história, além de você trocar ele por outra estrela, você ainda tem que dar 2 picks de primeiro round e mais 2 direitos de troca. Que é o pick swap, que eles chamam lá nos Estados Unidos, né? Quando você pode trocar a sua escolha com a do outro time. Se o Chris Paul foi desvalorizado desse jeito, né? É porque realmente ele tinha um contrato muito grande e muito difícil de ser trocado, né? Quando o OKC se desfez do Paul George, também recebendo várias e várias escolhas futuras de draft dos Los Angeles Clippers, era uma prova de que o time talvez já não acreditasse mais nesse elenco liderado por Paul George e Russell Westbrook. E com isso eles davam sinais que queriam investir no futuro. Porém, para trocar o Chris Paul, era muito difícil, porque eu falei, era um dos maiores contratos da NBA. E essa troca só foi possível porque o Westbrook também é um dos maiores contratos da NBA, né? Os dois recebem a mesma quantia anual, com a única diferença que o salário do Westbrook é um ano mais longo, né? O salário do Chris Paul se encerra daqui a 2 temporadas. Ele tem um player option em 2001 e 2022, né? Esse player option é quando o jogador pode decidir se ele quer receber mais um ano, ficar no mesmo time, ou testar o mercado, né? O que é pouco provável, né? Considerando que o Chris Paul já está com 34 anos e vai estar com 37 quando esse contrato se expirar lá em 2022. Basicamente a escolha dele vai ser: você quer ganhar 46 milhões ou não? Ou não quer ganhar nada. Nada é brincadeira. A gente não sabe como o Chris Paul vai estar daqui 3 anos, né? Mas ele já vem decaindo nas últimas temporadas. Então, com certeza, se ele for testar o mercado nessa temporada, ele não vai receber o que ele receberia exercendo o seu direito de opção de continuar em Oklahoma. É muito difícil imaginar que ele não vai aceitar essa player option dele e aceitar mais um ano aí de 40 e poucos milhões de dólares de rendimentos. Bom, mas sejamos justos, né? Se era difícil trocar o Chris Paul para o Oklahoma trocar o Russell Westbrook, também era muito difícil o Houston trocar o Chris Paul. E a gente sabia, né? A gente já vinha comentando aqui também, porque muito havia se falado da química ou da falta dela entre o Chris Paul e o James Harden, né? O Houston Rockets nos últimos anos sempre é um dos protagonistas da NBA, né? Chegou a 2 semifinais de conferência e uma final de conferência, não ficou muito perto mesmo de ganhar dos Warriors na temporada retrasada, né? 2017, 2018. Não sei se vocês lembram, o Houston Rockets chegou a abrir 3-2, naquele jogo o Chris Paul se machucou, e daí no jogo 7 ainda decidiram em casa, porque tinham feito a melhor campanha, né?
acabaram... Quantos arremessos de 3 que eles erraram? 27 em seguida, se não me engano. 27 seguidos. Imagina, então eles ficaram muito perto de eliminar o todo-poderoso Warriors e iam enfrentar um Cavs bem fraco, bem desfalcado naquela temporada, né? Foi a primeira temporada sem o Kyrie Irving e foi a temporada que o LeBron praticamente jogava sozinho, né? Nas finais teve aquele lance icônico do J.R. Smith no primeiro jogo, batendo a bola pra trás quando o jogo tá empatado, faltando... Isso, que é meme até hoje. Então, esse Houston Rockets poderia ter sido campeão. Eu ainda acreditava, eu sinceramente achava que o certo era fazer, era dar um jeito de convencer Chris Paul e James Harden a se entenderem, porque eu ainda botava fé nesse time por mais uma temporada. A gente até comentou aqui, né, nos vídeos anteriores, que eu achava que o Houston podia ser sim um dos favoritos, mas o General Manager Daryl Morey, qual que é as características dele? Ele sempre está na procura de uma próxima superestrela, né? Próxima não, mas na procura de ter quanto mais estrelas no seu time. E ele viu essa possibilidade de adquirir o Russell Westbrook e não perdeu tempo. Pois é, as principais características dele são, a primeira é que ele parece que quase não assiste o basquete, ele só se importa com os números, né? É analítica, o tempo inteiro analítica, aquelas estatísticas mais complexas, tipo o box plus minus, o rating ofensivo e defensivo dos jogadores e o rating de eficiência. Ele só se importa com esse tipo de coisa, parece quase não assistir os jogos. E a segunda característica, que acaba sendo mais irritante até para alguém que gosta de basquete, é como ele não pensa em como montar um elenco, ele não pensa em quais são as forças e as fraquezas e o que você precisa para compor. Você precisa desses jogadores que são compositores de elenco mesmo, não é alguém que vai ser a estrela do teu time, mas que você sem eles você não consegue ganhar. Os role players. Exatamente, e o Daryl Morey praticamente não leva isso em consideração, ele só, se não for uma estrela, ele não dá muita atenção. Bom, o Westbrook é uma estrela gigantesca na NBA, né? Um dos nomes mais famosos do mundo afora, batendo recordes de triplo-duplo temporada após temporada, né? O primeiro cara a terminar com média de triplo-duplo desde o Oscar Robertson lá na década de 60, o começo da década de 70. Foi MVP há 3 temporadas passadas. No ano seguinte o Harden foi MVP. Isso. Ou seja, Houston tá com 2 dos últimos 3 MVPs, né? O Giannis foi MVP da última temporada e o Harden, nesses últimos 3 anos, ele ganhou o MVP e ficou em segundo lugar nas outras temporadas, né? Ou seja, tá sempre ali brigando para ser o principal jogador da temporada regular. Mas voltando pro Daryl Morey, o general manager do Houston Rockets, ele é muito analítico, como você bem falou, mas trocar pelo Westbrook vai tudo contra o que ele acredita, né? Essa parte da analítica, porque o Westbrook é um dos piores jogadores quando você para analisar o desempenho da eficiência dele, né? Ele tem ótimas estatísticas, já liderou a NBA em pontos, já liderou a NBA em assistência, é o principal armador que pega rebotes, mas a eficiência dele sempre é péssima, né? E isso que a analítica aponta, mas o Daryl Morey dessa vez deixou um pouco de lado para adquirir mais uma estrela aí, para tentar ver se Houston consegue dar esse passo a mais e quem sabe voltar a ser campeão depois de 25 anos, né? Foi o último título de Houston com Hakeem Olajuwon lá em 1995. Isso. Pois é que eu acho que pelo jeito a situação do Chris Paul e do James Harden, né? A falta de química entre os dois aí, a gente ouviu vários boatos que eles haviam discutido no final no jogo que encerrou a temporada deles contra o Warriors, o 6º jogo, né, dessa semifinal de conferência dos playoffs passados. Pelo jeito a situação estava se tornando insustentável, né? Você tem aí não só relatos, mas tem um vídeo ou outro que já rodou a internet do tipo de deles pedindo para o outro discutindo no banco, ou também tem um famoso do James Harden sinalizando do Chris Paul sinalizando pro banco para não deixar o James Harden voltar pro time, porque ele estava tocando o ataque. Sim. Então, pelo jeito, estava se tornando insustentável, e aí a solução que ele encontrou, já que o contrato do Chris Paul era muito difícil de trocar, era trocar pelo James Harden. Na teoria, se você for olhar, pelo só Westbrook. analisar... pelo Westbrook. Se você for analisar só os números deles, James Harden e Westbrook, você vai falar, bom, é impressionante que essa dupla pode fazer juntos, porque um deles, somando os dois, eles vão fazer o quê?
quase 60 pontos por jogo, vão pegar Provável. 17 rebotes por jogo, vão... Quase 20 assistências. Quase 20 assistências por jogo. Você vai falar, isso é absurdo, eles carregam o time sozinho. Agora, quando você para pra ver qual é o encaixe deles e se faz sentido esses dois jogarem juntos, aí já vira uma outra história. São dois que lideram, estão entre... aliás, são os dois maiores usage rate, né? Uma dessas analíticas, umas estatísticas analíticas aí mais complexas que diz o quê? A porcentagem de jogadas que terminam na mão daquele jogador. Ou arremessando, ou perdendo a bola, ou fazendo uma assistência para alguém. Último passo. Exatamente. Esses dois jogadores têm os maiores usage rate da história da NBA. Então, como esses dois vão jogar juntos no mesmo time, ainda não está claro. Bom, a parte da química, pelo menos, ao que tudo indica, vai melhorar, né? Porque Westbrook e Harden aparentemente são amigos e se dão bem, né? Quem não lembra, eles jogaram junto no próprio OKC, né, em Oklahoma, onde chegaram nas finais da NBA, né, em 2012. Eram bem novinhos, junto com o Kevin Durant, e acabaram perdendo para o Miami Heat naquela ocasião por 4-1. Isso pode dar assunto para um outro vídeo, né? Onde aquele time podia ter chego, né? Imagine 3 futuros MVPs que foram draftados pelo mesmo time, que não deu em nada. Hoje em dia não tem mais nenhum dos 3 no Oklahoma. Exatamente, e era um dos times mais empolgantes de assistir também. Mas voltando aqui pro Houston, primeira reação que eu tive ao saber da troca, né? Eu já falei aqui várias vezes, eu sou torcedor do San Antonio Spurs, então eu torço bastante contra Houston. Mas quando eu soube da troca, eu pensei, cara, o que esses caras estão fazendo, né? O que passa na cabeça do Daryl Morey? Como que vai funcionar Westbrook e Harden juntos? Por tudo aquilo que o Rei acabou de falar, são os dois jogadores que têm maior... São os jogadores que mais controlam a bola na história da NBA, né? E acredito que... Não sei se já conversaram sobre isso ou não, mas tudo passa pelo Westbrook, né? Passa pelo... O Westbrook está disposto a mudar seu estilo de jogo. Ele já foi um dos meus jogadores favoritos, porque quem não gosta de ver o cara jogar com a intensidade que ele joga, né? O tempo inteiro, 100%, dando o máximo de energia, o máximo de atleticidade que ele tem ao seu dispor. O problema é que ele não usa isso com inteligência, né? Tanto que é carinhosamente chamado por alguns fãs da NBA aqui no Brasil de West Mula. Porque realmente o cara, sem a bola, ele não faz nada em quadra. É bem frustrante de ver. Ele não se mexe, não faz um screen. Só fica ali esperando na linha de 3 para quem sabe chutar, né? Não colabora em nada. E o Harden também tem um estilo parecido, né? Também não é um cara que se mexe, se movimenta muito fora de quadra. Com a bola, os dois são sensacionais. Olha, 2 dos melhores da NBA, sem dúvida alguma. O Harden, na minha opinião, é o melhor jogador com a bola da NBA. Mas basquete é um jogo coletivo, né? Não é um coletivo de 2 contra 2, né? 5 contra 5. Você tem que usar os outros companheiros da equipe. Por isso que eu fico na dúvida ainda se vai dar certo ou não. Mas, só para concluir meu raciocínio aqui, eu falei, minha primeira reação foi essa, mas depois, agora de um tempo, já faz 2 semanas que aconteceu essa troca, eu apoio essa iniciativa que o Daryl Morey teve. É ir pro tudo ou nada. Realmente, eu falei, acreditava que esse time com o Chris Paul podia dar certo de novo, mas se os caras não, se ele e o Harden não estavam mais se entendendo, se não se gostavam, parte para outra, e o Westbrook, como a gente falou aqui, é um dos principais jogadores da NBA, mesmo com todos os seus defeitos, e é melhor que o Chris Paul. É um jogador melhor que o Chris Paul hoje em dia, não tem a menor dúvida, mesmo que faça muitas coisas erradas, ele é um cara que traz mais coisas à mesa do que o Chris Paul. Cabe agora ao Mike D'Antoni, né, também, conseguir encaixar esses dois, e aí que fica mais uma dúvida, né. O Mike D'Antoni sempre conhecido pelo jogo ofensivo, lá no Phoenix Suns, no começo da década de 2000, era um jogo que era muito voltado para a transição, liderado pelo Steve Nash. Também tem essa característica no Rockets, mas com o Harden muito na ISO, né, fazendo jogadas isoladas no 1 contra 1, para ou ir para a cesta ou dar assistência. E agora, vamos esperar para ver se dá certo. Mas já vou adiantando que eu estou começando a gostar dessa troca. Aí eu acho que vai depender tudo de como eles vão conseguir se encaixar, né? Eu acho que só pelo Westbrook ter aceitado ser trocado do Thunder, já dá a entender que ele está disposto a mudar o estilo de jogo dele um pouco. Porque, primeiro, para quem acompanha mesmo o jogo e não olha só para as estatísticas, fica claro, você percebe uma hora que o Westbrook ele estava caçando esse triple-double. Isso não era uma coisa que acontecia naturalmente no jogo dele.
Então, somente nos rebotes, né? Exatamente. Você tinha, por exemplo, nos lances livres, você via que todo mundo Steve saía. Adams, exatamente, eles faziam aquele chamado box out, né, que se diz, de você se posicionar ali na frente para não deixar ninguém do time adversário pegar o rebote. Eles protegiam a bola pro Westbrook pegar. Você tem vídeos aí que já ficaram famosos na internet, do tipo do Westbrook passando a bola para alguém e ficando bravo e reclamando, xingando eles quando eles não arremessavam logo depois de receber a bola, porque ele queria assistência. Né? Então, dá pra ver que o time inteiro do Thunder, ele funcionava meio que, se essa não era a prioridade, ela estava entre as prioridades do time, de garantir que o Westbrook conseguisse manter a média de triplo-duplo dele na temporada. Só dele sair desse time, já dá a entender que ele está disposto a deixar isso para trás. E foi noticiado que o Houston era o destino que ele queria, né? Exatamente. Porque quando começou essa especulação, depois que o Paul George foi trocado, começou a especular também, pô, e o Westbrook vai pra onde? Ele não vai ficar lá, né? Muito se falou em Miami Heat. Exatamente. Chegaram a cogitar Minnesota Timberwolves, Orlando Magic. E quando aconteceu a troca com o Houston, o que foi noticiado foi isso, foi o time que ele queria. E como o pessoal de Oklahoma tem uma grande consideração por ele, né? Por tudo que ele fez lá, o cara é um ídolo em Oklahoma. O Westbrook é o maior ídolo da história do OKC. E até considerando a franquia inteira, né, com o Seattle Supersonics, pode ser um dos principais ídolos da franquia. Então a franquia, até os diretores do Thunder, até num gesto de agradecimento por tudo que ele fez, você quer, é pra lá que você quer, então a gente vai fazer o possível pra te trocar pra lá, até porque era o lugar, talvez o único time que realmente chegou a fazer uma proposta oficial por Westbrook, né, foi o Houston, pra se livrar do Chris Paul, como a gente falou. Exatamente, mas então, se ele dá a entender que ele vai querer, que ele está disposto a mudar esse estilo de jogo dele. Agora essa impressão. Exatamente, agora não é só isso, né? Ele vai ter que mudar muita coisa. Como o Tom já bem disse, ele tem esse costume, no mínimo, né, de não se movimentar quando ele está sem a bola, de ficar parado ali na linha de 3, que é também a coisa que ele tem em comum com o Harden. Será que eles vão conseguir trabalhar nisso para os dois se movimentarem mais? Outra coisa que tem que ver também é que o Harden com certeza vai ficar menos com a bola agora, porque mesmo que o Westbrook esteja disposto a reduzir o papel dele dentro desse time agora, comparado com o papel que ele tinha no Thunder, ele não vai ser o mesmo tipo de jogador que era o Chris Paul. Então, os dois vão ter a bola, e aí vai precisar ver se o Harden vai conseguir se adaptar bem a isso. Uma terceira coisa ainda que tem que ser analisada é o estilo de jogo do Rockets, estilo de penetração ou bola de 3. E o Westbrook é um dos piores chutadores de 3 entre os armadores de toda a liga. Na última temporada, o Westbrook arremessou 29% de 3 pontos. Isso é pior do que muitos pivôs. Então, não é tão fácil imaginar como esse time vai se encaixar agora. Uma quarta coisa ainda. O Houston Rockets joga um estilo de jogo que eles praticamente não permitem que os jogadores arremessem de meia distância. E esse o Westbrook adora fazer isso. Exatamente, é uma das principais armas do Westbrook. Ele adora arremessar ali do que chamam de cotovelo, né? Vamos dizer, uma extensão da linha de lance livre ali para as laterais. Se você imaginar uma extensão lateral dela, ele adora fazer esse tipo de jogada. Então, vai ter que ser bem trabalhado. É uma troca meio suicida, porque ela está colocando aí... Eles abriram mão de vários ativos para tentar ganhar agora, com o Westbrook ao invés do Chris Paul. E se isso não der certo, não só o emprego do Mike D'Antoni está na reta, mas também o do Daryl Morey. Acho que até mais o Daryl Morey do que o do Mike D'Antoni, né? Porque, afinal de contas, o Mike D'Antoni... foi legal, ele até esteve recentemente no podcast do Old, né, do Andrew Ojanovsky, e aí falando, tá muito feliz, agradecia ao Chris Paul, fez um politicamente correto, né? Agradeço ao Chris Paul, obrigado por tudo, mas feliz que o Westbrook chegou. Mas conhecer o D'Antoni, acho difícil que ele ia realmente estar tão feliz assim, né? Exatamente. O Westbrook não é um cara que se encaixa nas características de jogo que o D'Antoni gosta, né? Exatamente, nem um pouco, né? E a gente já sabe também que a relação do Mike D'Antoni com o dono do Tillman Fertitta, se não me engano, o dono do Houston Rockets, já estava meio desgastada, tanto que o Mike D'Antoni tinha pedido para discutirem uma renovação contratual
E o Tillman Fertitta falou, basicamente, chegou e falou, olha, isso que eu te ofereço e mais do que isso não. E o Mike D'Antoni não achou boa oferta, eles acabaram travando a conversa e agora o Mike D'Antoni só tem 1 ano de contrato sobrando. E isso depois de terem sido demitidos todos os assistentes técnicos do Mike D'Antoni. Tem isso ainda. Então, só ficou ele. Exatamente, o relacionamento não estava fácil já. É. Agora, com mais essa troca, quer dizer, eles basicamente estão apostando tudo que eles têm, eles juntaram todas as fichas, colocaram não foi nem no vermelho ou no preto, eles colocaram no 0-0 ali da roleta. Exato. E daí é isso que eles têm. É o all-in do poker, né? Você vai pro tudo ou nada e vamos ver o que acontece. Mas ir pro tudo ou nada com 2 ex-MVPs... Tem situações piores. Exatamente. Dá pra tentar achar um motivo pra ficar animado. De novo, repito, eu não torço pra Houston. Muito pelo contrário. Tem poucos times na minha lista que eu torço menos para serem campeões. Um deles é o Lakers. Mas... como o meu Spurs já não é mais protagonista, né? Eu passo mais tempo secando meus adversários que torcendo pro meu time. Mas eu acho que quem torce pra Houston... o torcedor é sempre otimista, né? Sempre irracional. Isso que é o lado bom de ser torcedor. Tem que estar abraçando essa dupla e torcer para que tudo dê certo. E quem sabe se encaixar e torcer pro impossível acontecer, que é o Westbrook ficar um pouquinho mais esperto. Sim, exatamente. E outro lado também que você pode pensar, se você está tentando ser otimista com relação a isso, é que não tem dúvida, como o Tom Ben já disse, não tem dúvida que o Westbrook é o melhor jogador hoje do que o Chris Paul. Exato. Então o time, na teoria, melhorou. Exato. Se fosse uma ciência exata, o basquete, como o Daryl Morey próprio acha, talvez seria fácil essa função de melhorar o time. Exatamente. E eu vou, de novo, aqui voltar no Westbrook, porque, eu falei, cara, eu adoro esse cara, adoro a intensidade dele, a energia dele, mas é muito frustrante ver que todo esse tempo na liga, o cara não se dispôs a mudar o estilo de jogo. Eu acho que em certas ocasiões, logo depois que saiu o Kevin Durant do Oklahoma, foi pro Warriors, tinha que ser o time dele mesmo e jogar pra ele. O time não ia chegar a lugar nenhum, ali dava pra entender. Mas depois, com a chegada do Paul George, e antes mesmo, quando o Kevin Durant ainda tava lá, não dá pra entender, porque ele parece ser um cara que se importa bastante, se compromete muito, treina muito, mas não dá pra entender como o cara não se dispõe a tentar jogar mais coletivamente, né? E jogar coletivamente não é da assistência. O cara já liderou a NBA, das últimas 2 temporadas ele liderou a NBA em assistência por jogo. Ele vem de 4 temporadas seguidas com mais de 10 assistências por partida. Mas isso não significa jogar em equipe quando você para pra assistir o jogo do Westbrook, né? Jogando no Oklahoma City Thunder. O cara não se mexe, isso é muito irritante. Fala, o que passa será na cabeça do Westbrook? Por que ele não se dispõe a mudar o estilo de jogo? Vamos ver, né? Exatamente. Outra coisa também é que o Westbrook não movimenta a bola. Ele tem assistências, ele não movimenta a bola. É muito difícil você ver ele passar a bola se tá claro que ele não vai receber uma assistência no final dessa jogada. Exatamente. Ele não faz o time se movimentar. O time do Thunder também roda muito poucas jogadas até por causa disso. Então, basicamente, o que o Westbrook tenta fazer ele tenta resolver, ele tenta fazer a cesta, não deu, ele passa para alguém que está aberto para arremessar. Sim. Né? Então, vai ter que ter um encaixe melhor esse time, porque Chris Paul, querendo ou não, mesmo em final de carreira, Chris Paul é um dos melhores armadores da história. É um cara que movimenta a bola como muito poucos. Ele tem o melhor proporção de assistência por bola perdida, assistência por turnover, né, da história da NBA. Sem dúvida um dos melhores armadores da história da liga. Sem dúvida. Então, e é um jogador que abriu mão desse papel para deixar o James Harden ser aí na prática o armador do Rockets nessas 2 últimas temporadas e carregar a bola. Chris Paul jogou praticamente como um 2 ali, né, de ala armador, arremessando bastante. Chris Paul se encaixava bem nesse time porque ele é um ótimo arremessador de 3. E agora, vai ter que ser redesenhada. Essa dinâmica inteira vai ter que ser redesenhada a partir das características dos jogadores novos. De novo, voltando pro começo do vídeo, né, que a gente tava falando, fica aquela questão e o C, né? O Houston chegou tão perto de ganhar um título, de ganhar dos Warriors na final de conferência, e muito provavelmente ganhar um título do Cleveland Cavaliers na final. E essa frustração de não ter sido campeão que pode ter feito com que todos esses atritos ocorressem entre as 2 superestrelas, Chris Paul e James Harden, né? Porque o Chris Paul, como o Reben falou, é sem dúvida alguma um dos melhores armadores da história da NBA. Não é exagero falar isso. Só que o currículo do cara não é dos melhores, né? Ele começou
a carreira lá nos Hornets, né? Quando, não sei se o pessoal que acompanha bem há menos tempo se lembra, o Hornets era New Orleans Hornets na época, né? Depois virou New Orleans Pelicans. Só que bem no período que se não me engano, na primeira ou na segunda temporada que o Chris Paul esteve nos Hornets, logo assim que foi draftado, teve o furacão Katrina na cidade de New Orleans, né? Então, por isso, o time não jogava mais em New Orleans, passou a jogar em Oklahoma. Ou seja, o Chris Paul jogou, agora não tenho certeza, 1 ou 2 anos em Oklahoma. Então, o pessoal lá em Oklahoma gosta dele, ele tá indo para um time que gosta dele. Mas, enfim, voltando ao currículo do Chris Paul. Ele, com o Oklahoma, ele era um cara muito novo, mas já era o líder daquele time, um bom time, que tinha Peja Stojakovic, Bonzi Wells, David West, Tyson Chandler. Chegou a levar esse time à semifinal de conferência em 2008, se não me engano, onde perdeu pro Spurs. E depois, quando foi pro Clippers, né? Antes teve toda aquela troca. Ele ia pro Lakers e o... Isso, a troca não era foi o David Stern na época, o comissionário. O comissionário de NBA, David Stern, não permitiu a troca. Um dos assuntos mais polêmicos da liga. Exato. Até hoje. Até hoje ninguém sabe direito o porquê. Mas ele acabou indo pro Clippers e também mudou o time de patamar, né? Essa ascensão do Clippers que a gente tá vendo agora começou lá com o Chris Paul, sem dúvida Exatamente. alguma. Começou com um time que eles chamavam de Lob City. Porque era o Blake Griffin, né? Que hoje em Detroit tava lá, também um dos caras, antes de se machucar, mais impressionantes fisicamente, né? Dava as enterradas mais legais de se ver na NBA, era o Griffin que dava. Sensacional. Daí com o melhor armador da NBA lá, e casaram perfeitamente, né? Isso, tinha o DeAndre Jordan também. Também outro jogador que parece jogar a bola pro teto e fazer o cara enterrar, outro gigante. Mas esse time, em termos de resultado, nunca chegou longe, né? A melhor chance que eles tiveram foi na temporada 2014-2015, onde eles eliminaram o Spurs no primeiro round, ganhando em 7 jogos, um jogo épico. O Chris Paul decidiu o jogo 7, metendo uma bola nos últimos segundos para eliminar os Spurs. E no segundo round, contra o Houston, eles estavam ganhando a série por 3-2, liderando por 23 pontos em casa o jogo 6, e acabaram perdendo o jogo de uma das maiores pipocadas que eu me lembre, pelo menos nos últimos anos da NBA. Então o Chris Paul nunca chegou numa final da NBA, né? Chegou uma vez em final de conferência, jogando com o James Harden. E o Harden chegou em final da NBA lá bem novinho, né? Com o Oklahoma City Thunder, junto com o Westbrook, e também não chegou mais em final. Então todos os jogadores, Chris Paul, Westbrook, Harden, ainda estão devendo alguma coisa, então, mais do que para a liga, até para eles próprios. Porque com certeza exatamente. Eles sabem o nível do talento deles, e Exato. é uma decepção alguém que tem o talento deles nunca chegar a participar de uma final. E se não forem campeões, vão entrar naquele hall de grandes jogadores que não foram campeões, né? Quando a gente começou a acompanhar a NBA, sempre falava, pô, Karl Malone não tem título, Charles Barkley não tem título, John Stockton não tem título, Patrick Ewing não tem título, Reggie Miller não tem título. Reggie Miller é um pouco abaixo, mas também era sensacional. E o Harden, o Chris Paul e o Westbrook não querem também entrar, né? Pois é. Ninguém quer entrar nesse grupo, né? Pois é, e é engraçado você ver como as carreiras deles acabaram entrelaçando, né? Porque teve uma época lá de no mínimo 1 ou 2 anos em que era considerado que o futuro da NBA seria o Thunder e o Clippers. Exatamente. Seriam esses dois que carregariam aí a NBA pra frente, que seriam os principais times competindo pelo título. E hoje você vê como a carreira deles se entrelaça. E até hoje nenhum deles não só não conseguiu o título, como não chegou numa final. Isso mostra como é difícil prever o futuro da NBA, né? Inclusive a gente tem uma série, não sei se vocês têm acompanhado, Times e Futuro da NBA. Não acompanhem, porque provavelmente esteja tudo errado. Não, brincadeira, assiste lá e vê se você concorda também, porque isso que é o legal da NBA. A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas pelo menos dá pra teorizar. Teorizar e imaginar esses jogadores ou times podem se desenvolver ou não. Isso, exatamente. E outra coisa que é curioso também, que isso está acontecendo agora, é que com essa troca, o Chris Paul deixa de ser uma pessoa relevante na NBA, né? Aparentemente. Né? Ele continua sendo um armador que tem uma história excelente, ele continua sendo, vamos dizer, ele está entre os 50 melhores jogadores da NBA de hoje. Fácil, sim. Com certeza. Mas ele não vai mais carregar um time, é muito difícil imaginar, apesar do time do Thunder, porque também vale dizer, né, que quando ele foi trocado, o objetivo inicial do Thunder era, de acordo com eles, era trocar o Chris Paul de novo, né? Então foram mencionados aí outros times como o Heat, por exemplo. Esses mesmos times que... Exatamente, né, os mesmos times que estavam os mesmos times que estavam especulando o Westbrook, né? Esses times também poderiam querer o Chris Paul, como
acho que Timberwolves e Miami Heat eram os principais candidatos. Mas essa troca não ocorreu, né? O que tudo indica, pelo menos no começo da temporada, acho que é grande Quase chance certo. de o Chris Paul começar jogando em Oklahoma. Exatamente. E apesar de ser um time que tem ali as suas forças, você tem ali, além do Chris Paul, hoje você tem Danilo Gallinari, você tem o Steve Adams, que é um bom pivô, mas Shai Gilgeous-Alexander. Shai Gilgeous-Alexander é um ótimo armador, quem sabe o Chris Paul pode ser o mentor dele, né? Exatamente. Isso vai ser ótimo, com certeza, para o Shai Gilgeous-Alexander, porque o Chris Paul já mostrou que como mentor ele é ótimo também. Não é um cenário de terra arrasada em OKC, né? Não é um cenário de terra arrasada. Mas com certeza eles não estariam competindo pelo título nessa próxima temporada, sem nem nas chance, próximas. Playoffs, talvez. Poucas chances, né? Poucas chances, exatamente. Então, daí com isso, uma das coisas que fica registrada ainda é que uma das rixas mais interessantes aí da história recente da NBA é a rixa entre o Chris Paul e o Rajon Rondo, né? Os dois... Temporada passada foi divertido. Exatamente. E os dois, eles não se gostam nem um pouco. Duas malas, né? Exatamente. Começou na época que o Rajon Rondo ganhou o primeiro título dele, lá com o Celtics, junto com o Big Three original, né? O primeiro Big Three aí conhecido assim. Garnett, Ray Allen, Paul Pierce. Exatamente. E o Rajon Rondo ganhou esse título na época que o Chris Paul era considerado de longe o melhor armador da NBA. Então você tinha o Rajon Rondo sendo campeão, quando o Chris Paul não chegava lá, mas o Chris Paul tinha todo o reconhecimento. E o Chris Paul era escalado para o Dream Team, né, para a seleção americana, sim. E o Rajon Rondo não era. E com isso começou a surgir uma rivalidade cada vez maior. O Rajon Rondo numa vez que até deu briga entre eles, o Rajon Rondo na quadra disse para o Chris Paul: você nunca vai chegar numa final de NBA. E parece que depois de todos esses anos... o profeta. Rondo, exatamente. Era o profeta. E ele estava certo. Porque é o que tudo indica agora... Parece que as chances do Chris Paul de chegar numa final estão se esvaindo pelo ralo. E essa treta aí, né, teve o ápice dela essa última temporada, né, num jogo logo no começo da temporada entre Clippers entre Rockets e Lakers, né, o Chris Paul no Lakers e o Rondo perdão, ao contrário, Rondo nos Lakers, Chris Paul nos Rockets. No final do jogo literalmente saiu no tapa, né, o Rondo cuspiu na cara do Chris Paul, o Chris Paul tentou dar um soco, o Rondo acertou, Brandon Ingram chegou tentando socar todo mundo, foi bem divertido pra quem gosta de treta na timeline. Foi um jogo bacana, no sexta ou sábado à noite. Eu lembro que eu tava assistindo esse jogo ao vivo, vamos, briga. Exatamente. Nada, todo mundo aqui é contra a violência, é claro, né? Entre aspas. Em algumas ocasiões. Mas então são essas pecuinhas, esses tipos de coisas que não estão ligadas diretamente ao jogo, mas que trazem certa graça à liga, né? Exatamente. E agora, olha, dá pra dizer que o Chris Paul não vai ser fácil superar isso. Da maneira como ele é competitivo, da maneira como ele detesta o Rajon Rondo, não vai ser fácil superar isso pra ele. Não tem dúvida que no final da carreira de cada um, não existe a menor dúvida de quem foi o melhor jogador, né? Não Rondo, no auge dele, foi um excelente armador também. Nunca arremessou merda nenhuma, na verdade. Nunca soube arremessar porra nenhuma. Mas chegou algumas temporadas lá, quando o Big Three começou a cair de rendimento, né? Quando o Ray Allen foi pro Heat, ele era o melhor jogador do Celtics, né? E o Celtics chegou longe contra o próprio Heat, né? Final de conferência. O Rondo era o melhor jogador daquele time, mesmo com Garnett e Paul Pierce. Só que em termos de nível técnico não existe a comparação, né? O Chris Paul é muito mais jogador. Muito mais jogador. Quem é mais chato, quem é mais mal, daí a briga é boa. Aí a briga é bem boa. Eu não sei se eu tenho... Olha, eu não gosto de nenhum dos dois. Nem um pouco. Eu acho que é questão de vamos decidir na moeda. Exato. Cara ou coroa. Exato. É difícil decidir mesmo. Dois caras intragáveis. Sem dúvida, né? Bom, e agora essa troca entre Chris Paul e Westbrook parece que dá início ao que tem se falado nos Estados Unidos, a era das duplas, né? Das grandes duplas, porque se a gente teve a era dos Big Trios, né? Os Big Threes, primeiro com o Big Trio original, como o Rê falou, Kevin Garnett, Ray Allen, Paul Pierce, depois no Heat, com LeBron, Chris Bosh e Dwayne Wade, o Big Three histórico do San Antonio Spurs, Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili. O que a gente tá vendo nessa temporada são
duas estrelas se juntando, né? Ao redor da liga, você vai ver dois times com duas estrelas, até duas super estrelas. Tem o Los Angeles Lakers com Anthony Davis e LeBron, Los Angeles Clippers com Kawhi, Leonard e Paul George. Temos no leste Kevin Durant, que a gente não sabe se vai jogar essa temporada ou não, né? Mas Kevin Durant e Kyrie Irving. Então essa parece ser a... Eu falei, na NBA as coisas mudam muito rápido, né? Mas pelo menos nesse curto prazo parece ser a tendência. A nova dinâmica. A nova dinâmica da liga. E acho que é mais interessante, né? Porque você consegue espalhar um pouco mais agora. Você tem mais times competindo. E além desses ainda, dos principais, que você mesmo falou, você tem outros ainda mais jovens que também são empolgantes de assistir. Você tem, tipo, Booker e Ayton no Phoenix Suns. Você tem Luka Doncic e Kristaps Porzingis no Dallas Mavericks. Você tem até num nível um pouco menor aí no Bulls. DJ Augustin e Ever Fournier no Magic. Isso. Uma dupla de encher os olhos. Sensacional. Sensacional. Não, mas você tem até em um nível um pouco aí, Black, menor. Tá ouvindo meu primo que torce pro Magic. Desculpa a piadinha. O único torcedor do Magic no mundo, talvez. Provável. No Brasil, com certeza. É provável. Mas então, essa é a tendência mesmo. Desculpa. Pois é um estilo mais divertido, eu acho. É uma dinâmica mais divertida. Que daí você tem mais jogos interessantes durante a temporada regular inteira. Tem muitos mais times competindo e o nível entre o pior time da liga e o melhor time da liga está muito mais próximo do que ele era nas últimas temporadas. Nível competitivo, temporada regular e playoffs, né? A gente está se encaminhando para a temporada mais disputada dos últimos anos da NBA. Exatamente. Sem sombra de dúvidas, né? Exatamente. Com certeza, pelo menos da última década. A gente vai para a temporada que vai encerrar a década. Essa é a temporada que começa mais aberta, sem dúvida alguma. Sim, sem dúvida. Na última temporada, se você fosse perguntar para 10 pessoas quem era o favorito para ser campeão, se uma delas dissesse qualquer outro time além do Warriors você estranharia. Talvez o Rockets pudesse dizer, né? Talvez. Mas era Warriors e Rockets em segundo. Exatamente. O Raptors era o campeão, era uma aposta. O Bucks, que chegou longe, também era uma aposta. Mas favoritos eram o Warriors. Exatamente. Em segundo lugar, o Rockets. Agora, hoje, se você for perguntar para 10 pessoas, você vai ter umas 4 respostas diferentes. Até mais, quem sabe? Exatamente. Então, fica mais interessante. Eu gosto dessa dinâmica nova. Pô, eu adoro, né? Eu acho que todo mundo que gosta de NBA... Acho que os únicos tristes são os torcedores do Los Angeles Lakers, que parecia ser o único time com uma chance forte de ter feito um super time nessa última temporada. Não foi culpa dos Lakers, né? Fez o que estava ao alcance deles, mas o Kawhi Leonard, no final das contas, não estava afim de jogar com o LeBron, né? Queria ser o protagonista único e foi para os Clippers. Pois é, mas e com tudo isso, com essa liga mais equilibrada, será que esse time do Rockets, que conseguiu se manter bem, eles conseguiram manter os jogadores da temporada passada que cumpriram sua função muito bem, que compõem o elenco muito bem, jogadores como o Eric Gordon, um ótimo ala, o Austin Rivers, um excelente ala, bastante, ala, né? ala armador que vem do banco. Não tá mais... Ele, por ser filho do Doc Rivers, tinham boas expectativas em cima, né? Mas ele, nas primeiras temporadas, jogador que arremessava muito e não jogava em equipe, mas que evoluiu bastante, né? Na última temporada. Evoluiu bastante. Como uma peça vindo do banco, hoje ele é excelente. Ótimo. Qualquer time da NBA gostaria de ter um jogador como ele. Exatamente. Eles conseguiram manter jogadores como o Gerald Green, PJ Tucker, que é uma importantíssima peça para a defesa do Houston Rockets. E um líder dentro do vestiário. Exatamente. Clint Capela, um pivô também que é um destaque aí entre os mais jovens. Ele complica muito um pouco novo o time. Ainda. Exatamente. Complica um pouco o time aí nos playoffs, tem essa tendência. Porque foi mal nos playoffs. Ele não tem muita habilidade para marcar no perímetro, né? Então ele fica muito exposto na pick and roll, dependendo de quem eles jogarem contra. Mas ainda é um elenco bastante sólido. E agora, com o Westbrook no lugar do Chris Paul, o que você acha, Tom? Ficou mais forte ou mais fraco esse time? As chances deles melhoraram ou pioraram? Eu falei, minha primeira impressão na hora foi que cagada que fizeram. Eu achava que era que o time tinha piorado. Mas hoje, se fosse para apostar meu dinheiro, se me perguntasse aí, melhorou ou piorou, eu acho que melhorou. O quão melhorou, a gente só vai saber quando a bola rolar, né? Mas eu acho que sim, tá um pouco melhor, sim. Pois é, uma das coisas também que o Chris Paul um dos destaques do Chris Paul é que ele era um excelente marcador.
muito melhor do que deveria ser até, vamos dizer, pelo tamanho dele, porque ele é bastante baixo para a NBA. Já o Westbrook é o contrário, né? O cara que tem todo aquele porte físico dele podia ser um dos melhores defensores da NBA, mas como não é muita preocupação dele. Exatamente, ele não dá os mesmos números, então não. O Westbrook não dá tanta atenção para isso. Mas um problema é que o Chris Paul, por estar mais velho, ele estava com problema já de aceleração lateral, né? De não conseguir acompanhar os jogadores mais jovens. Então, de repente, o Westbrook, se ele tiver a motivação certa, se de repente pode ser que essas últimas temporadas do Westbrook, como o herói, né? Jogando como se fosse o herói, eu quero resolver tudo. Pode ser que isso seja porque talvez ele não visse possibilidade de ser um time que chegasse a competir pelo título lá no Thunder. E que, de repente, no Rockets, ele vai olhar em volta e vai falar, bom, esse time aqui tem capacidade, então deixa eu fazer a minha função, fazer ela bem, achar essa motivação aí na busca pelo título e jogar. Talvez ele consiga aí contribuir um pouco mais na marcação. O encaixe deles é aquilo que já foi comentado aqui, né? Nós já comentamos, né, nesse próprio vídeo. Talvez tenha alguns pontos de interrogação aí, que o Mike D'Antoni vai ter que trabalhar. Mais pontos de interrogação do que exclamação, com certeza. Exatamente. Vai ter que ver como que eles vão se encaixar. A falta de arremesso de 3 do Westbrook é preocupante para um time como o Rockets, que é o time que mais arremessa de 3 na liga. O jogo deles é inteiro em volta disso. Essa tendência do Westbrook de arremessar de meia distância também é uma coisa que não agrada o Mike D'Antoni nem o Daryl Morey, e vamos ver como eles vão trabalhar com isso. Mas o Westbrook, ele é bom na penetração, apesar de vez em quando ele ser um pouco afoito e acabar até perdendo a bola, tentando fazer demais, mas ele é bom na penetração. Ele consegue, exatamente, ele consegue distribuir a bola quando ele quer, ele consegue no mínimo assistências. E se o jogo dele, do Harden, encaixar, se encaixar, eles estão melhores do que na última temporada. Com certeza. Na minha opinião, eu acho muito difícil de encaixar. Em uma temporada, eu acho muito difícil de encaixar. Eu não vejo esse time como melhor do que do ano passado. Para mim, as chances deles hoje são um pouco piores do que elas eram no ano passado. Eu acho que isso é justo falar, assim, pelo entrosamento que o time já tinha, né? Só que, como a gente já falou, a NBA tinha um favorito nítido que eram os Warriors, né? E agora não tem. Houston era um desses favoritos também, né? Como a gente falou, eu acho que era, antes da temporada começar, a temporada passada, pra mim, depois de Golden State, Houston era o principal favorito. Hoje, Houston ainda, também acho difícil contar o Houston como segundo, terceiro, quarto principal favorito, talvez quinto, quarto. Os dois times do Los Angeles despontam como os principais favoritos, acredito, e o Milwaukee em terceiro. Seria, se eu fosse agora, escolher meus 3 principais favoritos ao título da NBA. Mas Houston tá ali também, então, por isso que eu acho que talvez as chances, considerando essa nova regra, entre aspas, da NBA, de como os times estão se montando, essa nova toada, né? Eu acho que Houston pode, sim, se tudo se encaixar, que vale para todos os times, né? Se tudo se encaixar, o time tem uma boa chance de ser campeão. E em Houston não é diferente. E você que torce pro Houston, que é um cagalhão. Brincadeira, pessoal. Eu acho que quem importa é pro torcedor, né? Que eu falei, o torcedor é irracional, mas é o cara que tá ali se importando com o time de verdade. Como eu falei, eu não me importo com o Houston. Só se importa pra ver perder. Exato. Não é tão grande. O time que eu odiava no começo era o Dallas, né? Porque era o meu principal rival, era o principal rival dos Spurs. Depois que o Dallas virou irrelevante, virou Houston. É por isso que eu torço contra vocês, queridos amigos astronautas. Mas aí, vocês acham que realmente seu time melhorou? Concordam comigo que sim, o Westbrook dá mais chance do que o Chris Paul, ou estão mais com o Rei, que acham que o encaixe vai ser difícil pro time e que vocês vão ter uma temporada difícil vendo o Westbrook e Harden batendo cabeça e o D'Antoni com dificuldades de escalar o time? O que você acha realmente agora, sem querer ofender você, seu paspalho, o que você acha do teu time aí? Melhorou, piorou? Ajuda aí a gente, que daí, quem sabe, nos próximos vídeos eu paro de xingar um pouco os torcedores do Rockets. Boa sorte. Mas é isso aí, dá a tua opinião, deixa aí no comentário, deixa o seu like, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, que tem mais vídeos saindo aí o tempo todo.
É isso aí, galera. Valeu. Valeu, Go Spurs, Go!